Os eleitores brasileiros foram às urnas no último dia 6 de outubro escolher seus novos prefeitos e vereadores. E entre as 92 cidades bilionárias do país, algumas já definiram no primeiro turno quem estará à frente do executivo local a partir do ano que vem. Outras, porém, ainda vão ter essa definição no dia 27 deste mês, em segundo turno. Mas o que mais chamou a atenção foi a pouca presença de partidos de esquerda entre os prefeitos eleitos e os que levaram a disputa para a segunda rodada de votação. Desse grupo de municípios, 16 elegeram candidatos do PL, por exemplo, em primeiro turno. Trata-se da sigla mais repetida nesse recorte. Já o PT elegeu apenas 2 candidatas no primeiro turno entre esses entes. Para o cientista político Eduardo Green, esse cenário é comum, uma vez que candidatos de partidos mais ligados ao centrão, como PP e MDB, costumam propor políticas mais voltadas às economias relacionadas ao agronegócio e outras atividades empresariais, o que é mais expressivo nessas cidades consideradas mais ricas. Isso significa dizer que esses partidos têm mais vinculação com o meio empresarial do que partidos de esquerda, que historicamente têm uma relação maior com movimentos sindicais, com organizações de trabalhadores, e esse tipo de discurso, por assim dizer, tem mais dificuldade de penetrar em cidades onde o eleitorado não apenas é mais vinculado às atividades econômicas, o eleitorado em geral é mais conservador e mais reticente. Quanto às reeleições, entre as 92 cidades com arrecadação bilionária, 26 mantiveram seus atuais prefeitos para comandarem por mais 4 anos. Na avaliação do cientista político Leandro Gabiati, a quantidade de prefeitos reeleitos está relacionada a uma boa percepção por parte do eleitorado em relação ao trabalho prestado pelos gestores na atual legislatura. O que o cidadão eleitor ele avalia é a gestão do prefeito. Não interessa se o prefeito às vezes é 13 ou é 22. Se o prefeito fez uma boa gestão, justamente o que o eleitor faz é validar ou não, a permanência desse prefeito. Então, não há uma surpresa nesse número elevado de reeleitos. Em relação ao segundo turno, haverá nova votação em 38 cidades bilionárias. Entre elas estão Manaus, no Amazonas, Fortaleza, no Ceará, Anápolis, Goiás, Pelotas, no Rio Grande do Sul, Niterói, Rio de Janeiro e Diadema, São Paulo. Reportagem Marquesan Araújo. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência, alcançou 2 importantes conquistas. A autarquia recebeu o certificado Progestão, emitida pelo Instituto Totum, por entender e atender também às exigências do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, o RPPS, conforme a exigência de uma portaria do Ministério da Previdência Social de 2015. Esse reconhecimento, válido até 3 de setembro de 2027, demonstra o comprometimento da gestão com práticas modernas e eficazes nos âmbitos de controles internos, governança corporativa e também educação previdenciária, o certificado Progestão. Paralelamente, em agosto deste ano, o Rio Previdência registrou um recorde histórico na rentabilidade, alcançando 608% da meta no plano financeiro e 426% da meta no plano previdenciário. Desde o início da atual gestão, a rentabilidade da instituição tem superado as metas em 112%, consolidando uma administração eficiente e voltada para os resultados sustentáveis. O presidente do Rio Previdência, Davis Marcon Antunes, celebrou as conquistas, destacando a importância do certificado Progestão e o impacto positivo da rentabilidade histórica nos investimentos. Para ele,
a certificação e os resultados expressivos nos investimentos demonstram que o Rio Previdência está no caminho certo para fortalecer ainda mais a sustentabilidade financeira e a capacidade de atender aos beneficiários com segurança e pontualidade. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Não saber ler e nem escrever e lares precários são as questões que mais atingem os indígenas. É o que revela o último censo do IBGE. Perto de 85% da população indígena brasileira é considerada alfabetizada no idioma que conhecem. Em 2010, esse índice era de 76,6%. O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística reuniu dados de alfabetização, registro de nascimento e características de domicílios de pouco mais de quase 1.700.000 indígenas, mas a maioria fora do território demarcado. O IBGE usou como critério para a pessoa ser considerada indígena a autodeclaração. No total, entre a população brasileira, a taxa de analfabetismo é de 7%, mas entre os indígenas é mais que o dobro, de 15%. E em terras indígenas, esse índice sobe para 20,8%. Significa uma pessoa em cada 5 que pertence a essa população que mora nesses locais. No censo de 2010, a taxa era ainda maior. Neste último levantamento, os indígenas que vivem nas regiões Norte e Nordeste apresentaram taxa de analfabetismo superior à média de todos os outros indígenas do país. Quanto à habitação, o censo revelou que cerca de 630.000 lares têm pelo menos um morador indígena. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Com o objetivo de proteger a população contra as complicações da gripe na região norte, o Ministério da Saúde realiza a campanha de vacinação contra a influenza, que segue até o próximo dia 26 de outubro. A pasta investiu mais de 112 milhões de reais para a compra de 6,5 milhões de doses do imunizante influenza trivalente. Até essa segunda-feira, dia 7, 1.160.000 doses da vacina foram aplicadas. Para convocar a população, o Ministério está veiculando uma campanha publicitária na TV aberta, rádio, carro e barco-som, outdoor social e internet nos 7 estados da região: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A campanha atual prioriza grupos de risco como idosos, gestantes, crianças, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades, dentre outros, além de proteger contra a gripe. A auditoria do Tribunal de Contas da União, o TCU, revelou que o setor mineral tem sonegado fatia considerável da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, conhecida como royalties da mineração. Problemas também foram encontrados em relação à taxa anual por hectare, embora em menor escala. A situação se agrava porque, além da significativa sonegação, há dificuldade de fiscalização por parte da Agência Nacional de Mineração. Os achados da auditoria do TCU estão em relatório assinado pelo ministro relator Benjamin Zinler. O assunto deve ser apreciado na sessão agendada para hoje, 9 de outubro, que consta no documento que entre 2017 e 2022, 69,7% dos titulares
de 30.383 processos ativos na fase de concessão de lavra e do licenciamento não pagaram espontaneamente o tributo. Além disso, nos 134 processos fiscalizados pela agência em que houve o recolhimento espontâneo, observou-se um percentual médio de sonegação de 40,2%. O tribunal apontou que persistem problemas já identificados em auditorias anteriores realizadas pelo próprio tribunal nos anos de 2018 e 2022. Registra ainda que indícios de arrecadação de compensação financeira a menor foram igualmente identificadas pela Controladoria Geral da União, a CGU, que apurou um percentual médio de sonegação de 30,5%. Em análise envolvendo o período de 2014 e 2019. A Controladoria concluiu que as fiscalizações da agência estavam sendo realizadas sem planejamento e que os sistemas de informação utilizados eram falhos e insuficientes. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Fim de ano já movimenta o mercado de trabalho. Daqui até dezembro devem ser criadas 110 mil vagas temporárias, apenas no setor de comércio e serviços. A previsão é da CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e do SPC Brasil. O levantamento apontou que 30% dos empresários do setor devem contratar trabalhadores para o período de festas. Entre os empresários que pretendem abrir vagas nos próximos meses, a projeção é de contratação de, em média, 2 profissionais por empresa, e o tempo médio de atuação desses trabalhadores deve ser de cerca de 2 meses e 10 dias. Além disso, estima-se que 1 em cada 4 trabalhadores temporários deve ser efetivado, mesmo 51 em cada 100 empresários, afirmando que não efetivarão nenhum funcionário contratado para o período. Da Rádio 2, Milena Abreu. Inflação no Brasil será de 4,38% neste ano. Essa é a projeção de momento feita pelo Banco Central, que ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país. O número acende o alerta no governo e pode fazer a taxa básica de juros, a Selic, hoje em 10,75%. Subir. A projeção de inflação está bem acima da meta do Ministério da Fazenda, que é de 3%. E perto da margem de tolerância, que é de 4,5%. Uma das formas de o Banco Central segurar os preços é subir os juros. Isso dificulta que as pessoas peguem dinheiro emprestado para a compra da casa própria ou para trocar de carro, por exemplo. Ou seja, há um impacto negativo para o cidadão, porém com a redução do consumo, os preços tendem a cair. A próxima reunião do Banco Central para debater se sobe ou não os juros será no começo de novembro. Sobre o desempenho da economia do país, o órgão projetou um crescimento de 3% do Produto Interno Bruto, o PIB, neste ano. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Depois de 30 anos liderando as prefeituras brasileiras, o MDB perdeu espaço para o PSD. O partido de centro garantiu 888 prefeituras em primeiro turno. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram ainda que, mesmo perdendo a liderança no número de prefeituras conquistadas, o MDB cresceu em relação ao último pleito, passando de 790 para 865 prefeituras eleitas, e garantindo o segundo lugar entre as legendas. O PP ficou com o terceiro lugar entre os partidos que mais elegeram prefeitos em primeiro turno, alcançando 752 prefeituras. Os partidos que compõem o Centrão, PSD, MDB, PP e União Brasil, juntos, têm metade das prefeituras do Brasil. Segundo o TSE, foram mais de 3 mil prefeituras conquistadas em primeiro turno. Entre elas, capitais como Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, do PSD, e Salvador, com Bruno Reis, do União Brasil.
Para o professor de ciência política André Rosa, o resultado nas urnas no âmbito local é uma prévia do que podemos esperar para as eleições nacionais de 2026. Eu vejo que a centro-direita ela teve uma grande vantagem nessas eleições, a esquerda saiu enfraquecida e isso torna o cenário para uma candidatura presidencial mais forte para o lado da centro-direita. Nos extremos também houve incremento de ambos os lados. Enquanto o partido do presidente Lula, o PT, ganhou pouco mais de 70 prefeituras com relação a 2020, passando de 179 para 253 este ano, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro teve crescimento mais expressivo, de 351 para 523 administrações este ano. O cientista político Eduardo Grin avalia o número de prefeitos reeleitos em primeiro turno. O que mostra que aquele prefeito, aquele prefeito que fez uma boa gestão foi premiado. Aí não tem polarização. Não importa quem quer que fosse aliado do Bolsonaro, do Lula, o prefeito é bom, fez uma boa gestão e a população prefere a segurança do que apostar em alguém que ela não sabe se vai seguir entregando bons serviços públicos. No próximo dia 27 ocorre o segundo turno em 52 cidades com mais de 200 mil eleitores que não elegeram prefeitos no último domingo. 15 delas são capitais. Reportagem Lívia Brás. O estado do Rio bateu pela quinta vez esse ano o recorde de abertura de empresas. A constatação foi verificada mês passado pela Junta Comercial Ajuserja, que aprovou 6.651 novos negócios em 30 dias. A melhor marca de todos os meses de setembro dos 216 anos da autarquia. Com esse resultado, o estado totaliza 57.683 novas empresas no ano. A marca alcançada no mês passado é 11,6% maior em relação ao número registrado no mesmo mês em 2023, quando foram computadas 5.956 aberturas de empresas. Os outros recordes de aberturas de empresas esse ano foram verificados em janeiro, abril, junho e julho. Do total de 6.651 novas empresas em setembro, 6.075 foram constituições. Também estão registradas 478 aberturas de filiais e 98 inscrições de transferências. Entre os municípios que mais abriram empresas estão o Rio, seguido por Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória que concede auxílio extraordinário a cerca de 100 mil pescadores e pescadoras que recebem um seguro-defeso na região norte e foram prejudicados pela grave seca na região. O valor de R$ 2.824, equivalente a 2 salários mínimos, será pago em parcela única após a publicação do crédito extraordinário pelo governo federal nas próximas semanas. A medida provisória foi publicada na edição desta terça-feira, dia 8, do Diário Oficial da União. A estimativa é de que cerca de 300 milhões de reais sejam direcionados para o pagamento do auxílio extraordinário. Serão contemplados pescadores de aproximadamente 100 municípios que tiveram o reconhecimento do governo federal da situação de calamidade ou emergência por conta dos efeitos da seca na região. A estiagem prolongada que atinge o norte do país tem afetado de maneira crítica as comunidades pesqueiras artesanais que possuem relação de dependência e subsistência com os rios, dificultando e impedindo o acesso a alimentos e à água potável. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum.
A solução rápida e eficiente para o seu RH.